Então, bora lá. Qualquer coisa, se vocês não estiverem escutando, vocês me parem e me falem, tá bom? Vocês já ouviram falar sobre estado de bem-estar social na história? Vocês lembram alguma coisa do ensino médio? Não. Não? Então vamos aprender isso hoje. Bom, o estado de bem-estar social, ele também tem um nome em inglês, que ele também é conhecido, que ele é chamado de welfare state, que ele é um modelo de governo onde o Estado é o agente que promove e organiza a vida econômica e social da população. Ou seja, o Estado tem um papel ativo nesse modelo de organização. E olha, ele interfere na vida econômica e na vida social da população. Na hora que a gente der exemplos, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Qual que é o objetivo desse modelo de organização? Então, assim, só para ficar um pouquinho mais claro, é um modelo que os governos vão usar para governar um país, uma nação, e aí depois a gente vai ver exemplos disso. Alguns governos já usaram isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, aí a gente vai entender mais ou menos como que isso funciona. Mas é um modelo de organização em que o Estado tem um papel importante. Então, qual que é o objetivo disso? Eu garantir bens e serviços essenciais aos indivíduos. E que bens essenciais são esses, né? É saúde, segurança, saneamento básico, educação. Outro objetivo é intermediar conflitos de natureza distributiva. Então, o que isso significa? A gente sabe que o capitalismo gera várias desigualdades, né? Então, conflitos de natureza distributiva tem a ver com distribuição de renda, que no capitalismo isso é desigual. Então, esse modelo de organização tem por objetivo criar políticas públicas, por exemplo, seguro-desemprego, auxílio moradia, políticas de transferência de renda, que vão ajudar a gente intermediar esses conflitos que acontecem dentro da sociedade capitalista. E aí, outro objetivo é a promoção universal e gratuita de serviços públicos básicos. Então, é aqueles serviços que eu falei, saúde, segurança, educação, mas ó, de forma gratuita e universal. Então, é eu universalizar os direitos, esses direitos, né? Esses serviços também. E aí a gente tem uns exemplos. Vocês já ouviram falar que, por exemplo, a educação da Finlândia é super boa, da Dinamarca, da Noruega, da Suécia. São todos países que utilizam esse modelo de organização até hoje, em que o Estado lá é muito forte e o Estado valoriza a prestação desses serviços e desses bens essenciais. Então, para eles lá é importante a saúde de qualidade, a educação de qualidade, tudo isso vindo do Estado. Então, quais são as características desse modelo de organização? Tem várias empresas estatais, empresas grandes estatais que têm uma força muito grande. A gente vai falar do Brasil, a Petrobras seria um exemplo. A Vale do Rio Doce, quando ela era estatal, é um exemplo. Aqui no Brasil, né? Então, são essas empresas grandes que exercem um poder muito grande dentro do país e são estatais. Outra característica, alto nível de regulamentação das relações econômicas. O que é isso? É burocracia, assim.
tudo, as relações econômicas é tudo regulamentado pelo Estado, então é tudo controlado pelo Estado. E aí a gente pode pensar nos benefícios disso e também no o que isso pode atrapalhar no desenvolvimento da economia do país. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também. Outra característica, proteção do trabalhador pelo sistema previdenciário. Então, o estado do bem-estar social, ele valoriza muito a previdência social. O que, que é isso? A aposentadoria, né? O trabalhador ser protegido por essa aposentadoria depois que ele parar de trabalhar. E aí as outras características, altos impostos. Então, nesses países que adotam esses modelos, todos esses serviços bancados pelo Estado, eles precisam de dinheiro, né? Esse dinheiro precisa vir de algum lugar. E eles vêm dos impostos. Então, a população paga altas taxas de impostos, mas elas recebem os serviços. Então, os serviços estão disponíveis ao povo. Então, quando eu falei lá do exemplo da Finlândia, da Noruega, da Dinamarca, são países onde a taxa de impostos é muito alta, mas eles recebem isso de volta por meio dos serviços da educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, né? Previdência, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver muito rápido, pode me falar. Agora vamos ver de onde que veio isso, né? As origens desse modelo de organização. Eu não sei se vocês lembram da crise de 29 nos Estados Unidos. Vamos lembrar o que aconteceu. Os Estados Unidos estavam vivendo assim um auge do capitalismo, né? Com produção em massa, produzir com estoque. O Estado era mínimo, né? O Estado não intervia na economia. Estava com muita influência daquela política do Adam Smith, da mão invisível do mercado. Então, o mercado, eles acreditavam, né, que o mercado se autorregulava. O Estado não precisava intervir em nada, não precisava controlar nada, porque o mercado mesmo ia se regulando e tal. E aí, o que aconteceu? A gente teve uma crise, né? Isso que eu falei da mão invisível do mercado, a gente chama de liberalismo clássico, que é a mínima intervenção do Estado, o mercado se autorregula, enfim, isso se chama liberalismo clássico. E aí a crise de 29 representou uma crise desse liberalismo, porque o que aconteceu? Houve a queda da Bolsa de Nova York, a economia quebrou, o Estado não, o Estado não, o mercado não conseguiu se autorregular sozinho, né? Ele não conseguiu vencer essa crise, não conseguiu conter as falências das empresas, porque o consumo caiu, o desemprego subiu, enfim, tudo foi virando uma bola de neve e foi que gerou a queda da Bolsa, né, de Nova York e a crise de 1929 nos Estados Unidos. E aí, eles perceberam que esse modelo do liberalismo clássico não era 100% bom, né? Se aconteceu a crise, o mercado não conseguiu se autorregular. E aí o Estado precisou assumir esse papel de regulador. E aí a gente tem a teoria do keynesianismo, que se eu não me engano, ele chama Keynes, né? O sobrenome do moço que escreveu essa teoria. E ele falava que para os Estados Unidos se reconstruir, né? Reconstruir as economias nessa crise, o que a gente vai ter que fazer? O Estado vai ter que intervir, mas vai ter que intervir assim de uma maneira máxima, porque
ficou durante um tempo o Estado não fazendo nada na economia, não mexendo nada na economia, deixando livre, né? Então, o Estado vai ter que voltar a assumir esse papel e vai assumir com uma certa rigorosidade, vamos dizer assim, vai assumir fortemente esse papel, vai ser um Estado máximo. Então, é o que eu tinha falado, de uma alta regulamentação da economia. E aí, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar novos empregos, a gente precisa aumentar o consumo. Como que a gente vai fazer isso? Por meio de grandes obras públicas. E aí é que surgem as empresas estatais, né, nesse contexto. Porque, segundo o keynesianismo, o Estado tinha que construir. Quem tinha dinheiro no meio de uma crise econômica? O Estado. Então, o Estado tinha que pegar das reservas do país e investir em obras públicas. Por quê? Porque isso ia gerar emprego. Gerando emprego, eu aumento a possibilidade das pessoas consumirem, porque elas estão recebendo salário agora. E aí elas voltam a consumir, as indústrias voltam a produzir, e aí a economia volta a girar, né? Então, essas grandes obras públicas, elas representavam também as empresas estatais que eu falei. Então, por exemplo, eles investiam em usinas hidrelétricas, que são obras públicas, empresas públicas, e são grandes, né? Necessitam de vários funcionários, enfim. E aí, o que que eles faziam também, além disso? Fornecer créditos para empresários industriais e também empresários agrários, ou seja, dava empréstimo, dava algumas facilidades para eles voltarem a investir na economia, né? Para eles plantarem mais, para eles voltarem a reabrir suas fábricas, enfim, se reerguerem. Isso a gente percebe que o Estado está mexendo em tudo. Então, antes eu tinha a mão invisível do mercado, agora eu tenho uma mão forte do Estado, uma mão visível do Estado, mexendo em todas as áreas da economia, porque a gente teve uma crise muito grande, em 1929. Não só nos Estados Unidos, né? Essa crise repercutiu para o mundo todo. E essa política do keynesianismo influenciou vários países também, não foi só os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente teve a criação do New Deal, que foi o presidente Roosevelt, ele implementou o keynesianismo após a crise de 29 lá nos Estados Unidos. Então, é isso que a gente chama de New Deal. E foi bem sucedido. Os Estados Unidos se reergueu pós-crise de 29, adotando essa política de intervenção do Estado. Deixa eu passar. Aí que eu falei para vocês, né? A aplicação dessa política a gente tem lá nos Estados Unidos, na década de 30, com o presidente Roosevelt. Para quê? Para manter o sistema capitalista que tinha entrado em colapso, né? Na crise de 29. E também na Europa, porque a crise de 29 foi assim, foi inicialmente só nos Estados Unidos, né, com a queda da Bolsa de Nova York. Mas os Estados Unidos, depois da crise de 29, eles fizeram uma coisa que afetou o mundo inteiro. Eles foi uma política de agora eu não lembro como que fala direito, mas eu acho que era repatriamento, negócio assim, trazer os dólares que estavam sendo investidos no mundo todo, dos Estados Unidos, né? Trazer de volta para os Estados Unidos. Então, por exemplo, se eu tinha um empresário que estava investindo numa empresa lá na Europa, e aí a empresa dele nos Estados Unidos quebrou, ele tirou o dinheiro que ele estava investindo da empresa na Europa e voltou para os Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, simplificando. Ou seja, isso fez a crise de 29 influenciar o mundo todo, porque vários empresários fizeram isso, tirar o dinheiro do país que estava
investindo e voltar para esses dólares, né, para os Estados Unidos para ver se reerguia os Estados Unidos um pouco. Ou seja, os Estados Unidos, com essa política, espalharam a crise para o mundo todo, e aí a Europa também é, sofreu com a crise de 29, o Brasil sofreu com a crise de 29. Após a Segunda Guerra Mundial também a gente tem uma crise muito grande na Europa, porque guerra custa caro e prejudica bastante a economia. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa também teve que superar essa crise econômica e, para isso, eles implantaram também as ideias do keynesianismo. Então, a gente teve a aplicação desse modelo nesses dois países. E aqui no Brasil também, né? A Era Vargas, não sei se vocês lembram, se vão estudar isso em história ainda, mas vamos pensar nas características desse modelo, né? É um modelo onde o Estado tem muita força, onde eles tentam proteger os trabalhadores por meio de previdência, de leis trabalhistas, onde a gente tem um Estado investindo em obras públicas grandes, em energia, né, obras de energia, segurança, basicamente essas duas áreas, assim. Então, a gente teve isso na Era Vargas, a gente pode citar a Petrobras, né, que é uma empresa dessa época, e várias outras empresas assim de regulamentação que o que o Vargas criou. O Vargas também está muito relacionado com leis trabalhistas, né, com proteção do trabalhador. Então, a gente pode falar que sim, foi uma implementação desse estado de bem-estar social aqui no Brasil. No regime militar também, a gente tem investimento em várias obras públicas, várias usinas hidrelétricas foram construídas durante o regime militar. E a gente tem também investimento em serviços básicos, né? A gente escuta muito isso. Ai, a educação, a saúde durante o regime militar era boa, não sei o que, não sei o que. Enfim. A gente tem também esses investimentos, esse modelo de organização do Estado de Bem-Estar Social nos governos PT, de 2013 a 2016, com o governo do Lula e da Dilma, que é uma tentativa de trazer de volta esse estado da providência, né? Olha esse nome, um estado que provê as coisas para o trabalhador, para os cidadãos, né? Então, ó, criação de programas como a Bolsa Família, Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. Isso é aquelas políticas que eu falei lá no começo, né? Políticas, deixa eu lembrar o nome certinho aqui. Políticas públicas ativas, né? Acho que era isso que eu falei. Que ajudam, né? Que provém coisas para a população para tentar garantir esses serviços essenciais para a população. Então, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida está tentando garantir o direito de moradia para os cidadãos, luz para todos também, o direito de ter energia elétrica, a Bolsa Família, está tentando garantir um serviço de ter dinheiro para comprar os bens essenciais para casa, enfim. E aí a gente tem um paradoxo aqui no Brasil. Teoricamente, essas medidas, né, que eu falei, elas deveriam favorecer principalmente aqueles que mais estavam precisando, né? Os trabalhadores que perderam seus empregos, a classe média, né? A classe baixa e a classe média. Mas não, aqui no Brasil, quem mais se favorece com esse estado de bem-estar social são os mais ricos, por causa de associações entre o governo e os bancários, entre governos e os empresários, enfim, os rolos, né, que a gente sabe que tem.
quem mais se favorece com essas políticas aqui no Brasil são os mais ricos. Então, talvez elas não, aqui no Brasil, talvez elas não atinjam o objetivo, né, de garantir os bens essenciais para as pessoas que mais precisam. Deveria atingir a todos, né? Não ficar nessa separação de ser uma política para rico, ser uma política para pobre, enfim. E aí, esse estado do bem-estar social, ele também sofreu uma crise, assim como o liberalismo clássico que eu falei lá atrás sofreu uma crise, esse também sofreu. Porque chegou um ponto que a gente tem os pontos negativos, né, dessa política, desse modelo de organização. Chegou um ponto também que o capitalismo não aguentava tanta intervenção do Estado assim na economia. Então, e a população também não, porque ó, a tributação é excessiva à população, ou seja, vários impostos para manter, igual eu falei lá da Noruega, da Finlândia, para manter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança boa, os impostos vão ser altos, né? O governo tem que tirar o dinheiro disso de algum lugar, e aí tira dos impostos. Isso também é muito caro para o Estado. Manter tudo certinho para a população é caro para o Estado. Manter uma saúde de qualidade para todos os cidadãos é caro, manter uma educação, manter a segurança, manter a infraestrutura do país boa para toda a população é caro. Outro ponto negativo, excesso de burocracia, igual eu falei. Como o Estado que regulamenta tudo, tudo tem que passar pelo Estado, né? A gente tem. Ai, tô tentando lembrar. Eu lembro de um professor meu que falava sempre das empresas reguladoras que a gente tem no Brasil. Ah, lembrei. A Anatel, né, que é de telefonia, não sei se é de internet também. A gente tem uma empresa reguladora do petróleo aqui no Brasil, então tudo tem empresas reguladoras que aumentam a burocracia de todos os processos. E isso, o que que isso pode fazer assim de negativo? Isso pode intimidar, inibir as iniciativas do empreendedorismo. Então vamos pensar, uma pessoa quer abrir uma empresa. Mas ela chega lá, ela precisa disso, precisa disso, precisa disso, precisa disso, e não é fácil, né, para um empreendedor abrir seu próprio negócio, não é fácil para ele manter seu negócio, não é fácil dele pagar todos os impostos que tem, então isso vai desestimulando os empresários, os empreendedores a abrirem as suas empresas, né? Então isso pode se tornar prejudicial. E aqui no Brasil isso é muito prejudicial. A gente escuta muito isso, né? Que é difícil empreender aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? Os sintomas, né, dessa crise. Dificuldade em equilibrar a tributação, a arrecadação e os altos gastos públicos exigidos pelo governo. E aí, o que que isso faz? Aumento significativo da sonegação fiscal. Olha que prejudicial. Eu não dou conta de pagar os impostos, eu vejo esse dinheiro que eu invisto nos impostos não voltando para mim por meio de serviços, né, básicos de saúde e tal, e tal. O que as pessoas fazem, né? Ah, vamos sonegar imposto, vamos deixar de pagar. Então, isso prejudica muito o governo, o Estado, né? Impossibilidade de harmonizar interesses públicos e privados. É difícil conciliar nesse Estado, né? O que eu falei, por exemplo, uma iniciativa de um empreendedor com um Estado que controla. Então, é difícil conciliar as duas coisas. E aí a gente teve alguns protagonistas nisso, né? A gente falando no âmbito assim mundial. A Margaret Thatcher lá na Inglaterra e o Ronald Reagan nos Estados Unidos,
eles começaram a privatizar as coisas. Então, era cheio de indústria estatal, empresa estatal nesses países. Eles começaram a vender essas indústrias, flexibilizar as relações econômicas, e aí surgiu o que a gente chama hoje de neoliberalismo, que o Estado, sim, intervém na economia, mas minimamente, né? A gente deixa o mercado se guiar, mas o Estado está ali para fazer o que o Estado precisa fazer, para controlar o mínimo. E aí a gente teve essa política de privatização aqui no Brasil, e a gente tem até hoje, né? O governo que a gente lembra mais dessa privatização aqui no Brasil foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. A gente teve a privatização da Vale, se eu não me engano, a Petrobras é metade de capital externo também. As rodovias aqui do Brasil, a maioria são privatizadas. E aí a gente paga pedágio. Enfim, então, esse assunto é muito bom para a gente discutir pontos negativos e positivos, né? Vamos pensar, tipo assim, na Noruega e na Finlândia, que são exemplos muito bons. Eles pagam impostos pra caramba, mas eles têm uma vida boa, né? Olha o nome desse modelo: estado de bem-estar social, ou seja, uma sociedade que tem um bem-estar, que vive num bem-estar. Eles têm saúde de qualidade, têm educação de qualidade, têm segurança, ou seja, o imposto que eles pagam voltam para eles por meio de serviços. E aqui no Brasil a gente não observa isso, né? Nossos impostos são altos, mas a gente tem que recorrer ao sistema privado para buscar um plano de saúde. Às vezes a gente tem que buscar a uma escola particular porque o ensino público é defasado, né? Deixa a desejar. Então, poderia ser muito melhor. Eu acho que essa aula serve para a gente pensar assim: nossa, caramba, poderia ser muito melhor se o imposto que a gente paga, voltasse para a gente por meio desses serviços, que é a ideia desse modelo de organização, né? A parte teórica é isso. Eu separei um exercício para a gente fazer junto, para a gente ver se a gente entendeu. Alguém quer perguntar alguma coisa? Por mim, tá tranquilo. Então tá bom, qualquer coisa vocês me falam. Ok. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício junto. Sobre o estado de bem-estar social implementado em diferentes nações capitalistas do século XX, assinale o que for correto. Então vamos lá, vamos junto comigo. Eu vou lendo e aí vocês me falam se vocês acham que é correto ou não. Vamos nessa primeira aqui. O Estado sobre o estado de bem-estar social. Fundamentava-se em uma doutrina econômica que pregava a livre regulação dos mercados e, consequentemente, a não intervenção estatal nos assuntos relacionados à produção material. Vocês acham que isso está relacionado ao estado de bem-estar social? Sim ou não? Pode Eu responder. acho que não. Você acha que não? Vamos ver se mais alguém. João Vitor também acha que não. Eu também acho que não. Isso aqui fala exatamente do liberalismo clássico que eu falei para vocês lá no começo da aula. Então, liberalismo clássico, características: livre circulação do mercado e não intervenção estatal. Então, é isso aqui que é o liberalismo clássico.
Então, vamos para a segunda. Surge como uma estratégia de reversão da crise econômica das primeiras décadas do século XX, por meio de políticas anticíclicas. Vocês acham que sim ou que não? Eu acho que não. Vocês acham que não? João Vitor falou que também acha que não. Esse é o New Deal, sim. Então tem a ver. Esse é o New Deal, sim, João Vitor. É que ele usa uns termos difíceis, né? Políticas anticíclicas. Mas olha aqui, ele fala assim, né? O estado de bem-estar social surge como uma estratégia para reverter, né? Para superar a crise econômica das primeiras décadas do século XX. Primeiras décadas do século XX pode ser a década de 30, né? Que foi a crise de 29. Então, sim, isso aqui é a política do New Deal, que é fazer o Estado intervir na economia para superar a crise. Deu para entender? Ficou um pouco mais claro? Então tá bom. Aí, gente, vamos lá que ainda tem mais. Então vamos lá, mais uma. As políticas de pleno emprego, inspiradas no modelo econômico proposto por John Maynard Keynes, foram estratégias comuns a todos os países que implementaram versões do estado de bem-estar. Vocês acham que sim ou que não? Gente, fala comigo. Eu acho que não. Acho que não. Quem que tá falando comigo? Só pra eu saber. É a Raíssa. Ah, tá. Foi Só que eu tô Raíssa. meio em dúvida. Eu não sei, tô Tá meio em perdida. dúvida. Então, o Vitor tá pensando também. Gente, sim. Ó, sempre que tiver o nome desse carinha aqui, Keynes, sempre relaciona ao estado de bem-estar social, porque foi ele que desenvolveu a política do keynesianismo, que eu falei para vocês, que é a política de intervenção do Estado na economia. Então, sim, olha aqui, pleno emprego. Então, é eu recuperar os empregos que foram perdidos na crise. São políticas, sim, do bem-estar social, do estado de bem-estar social. Deu para entender? Deu. Deu? Então, bora. A8. Altos investimentos públicos necessários para a efetivação das políticas anticíclicas foram obtidos por meio da, eu acho que aqui era criação de impostos ou elevação de alíquotas já existentes. Sim ou não? Esse povo usa uns nomes difíceis, né? Sim, eu também acho que sim. Porque, ó, a gente investimento público, políticas anticíclicas que eles falam, políticas que ajudam na distribuição de renda, na diminuição da desigualdade social. E aí, como que eu vou fazer isso? Criando impostos e aí elevando essas alíquotas. Isso aqui é taxa de imposto. Então, ou eu crio imposto ou eu elevo os impostos que já existem. Então, sim, é por meio da elevação de imposto que eu vou conseguir investir mais no setor público.
Então, bora para a última. O desenvolvimento do estado de bem-estar social gerou nos países... Oxe, saiu cortada. Mas eu tenho a pergunta aqui. Ó, o desenvolvimento do estado de bem-estar social gerou nos países de industrialização avançada um acirramento da concentração de renda nas mãos de uma minoria privilegiada. Ai, saiu cortada, né? É ruim que vocês não conseguem ler. Depois eu vou arrumar isso aqui. Mas, ó, ele está falando que o desenvolvimento do estado de bem-estar social gerou uma concentração de renda na mão de uma minoria? Não, né? Aqui no Brasil talvez sim, mas não, na época não, porque era justamente o contrário. Eles querem, o estado de bem-estar social quer ajudar a diminuir as desigualdades sociais. Então, não gerou concentração de renda. Isso, só no Brasil, João Vitor. Então, as que estavam certas eram a 2, a 4 e a 8, somando dá 14. Trouxe um exercício, mas eu vou deixar mais exercícios para vocês, vou mandar lá no grupo, tá? E aqui eu deixei 2 videoaulas, se vocês quiserem complementar a aula, é bom para ajudar a entender. Se ficou alguma dúvida, vocês me falam, tá bom? Pode mandar lá no grupo, pode me mandar no privado, que eu tento responder, tento ajudar. E aí eu vou mandar os exercícios e vou corrigir esses slides também. Tudo certo, gente? Obrigada pela participação de vocês. É muito bom dar aula falando com alguém. E eu acho que nossa sala vai cair daqui a pouco. Então, tchau, obrigada. E qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite para vocês também.